Então, pessoal, aqui vão duas orientações das atividades de matemática, tá bom? A atividade de hoje é sobre o sistema de numeração indo-arábico. Então, esse sistema de numeração é um dos milhares que nós temos. Os antigos, como nós estávamos estudando, era o sistema egípcio e o sistema romano, ok? Então, aqui, o sistema egípcio era aqueles símbolos que a gente viu na sala de aula, tá bom? Tem o bastão, que representa o número 1, o calcanhar, que representa o número 10, aqui, ó, o rolo de corda, que representa o número 100, e assim por diante, até nós temos o número 1 milhão, que era representado pelo homem, né? Então, nesse sistema de numeração egípcio, como nós vimos, se nós tivéssemos que fazer, por exemplo, o número 8, então, o número 8 seriam 8 bastões. Se fosse o número 12, seria um calcanhar e 12 bastões. Seria o número 12. E assim por diante. Só que, qual é o problema desse sistema? Nós fizemos algumas atividades em que números muito grandes precisavam de muitos símbolos, na verdade. Da mesma maneira, o sistema romano tem muitos símbolos. São algumas letras que representam números, e aqui eu coloquei alguns números e letras, como a gente pode ver, por exemplo, o número 8 é o V e 3I, o 9 já é o I antes do X, porque é 1 a menos do que o X, né? 10 menos 1, que é o 9. Se a letra tiver depois, é uma soma, se tiver antes, é uma subtração. Os números romanos são muito usados para séculos, né? Em história, para a gente contar os séculos. Mas qual é o problema de escrever nesses sistemas antigos? Por que a gente mudou o jeito de escrever? Eu coloquei aqui, mas para escrever números grandes, como é que nós faríamos para escrever números grandes? Por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua. Essa distância é, em média, 384.400 quilômetros. É bastante distante, né? Então, como nós vamos fazer em numeração romana ou em numeração egípcia? Como será que os povos antigos poderiam escrever essa distância? Então, eu vou passar o slide, você pode pausar o vídeo e tentar escrever a distância, 384.400, em número romano, tá bom? Então, pode pausar o vídeo. E aí, conseguiram? Então, ficou bastante grande, não foi? Olha, números maiores do que o milhar, tem aqui esse tracinho para poder representar numerações muito grandes. Mas fica bem complicado fazer romano porque são muitas letras. Bem melhor escrever no nosso sistema, né? Esse nosso sistema é chamado sistema de numeração decimal indo-arábico. Quais são as características dele? Formado por 10 símbolos. Os 10 símbolos também pode ser dito dígitos ou algarismos. A palavra dígitos vem de dedo, dígitos, como digital, né? A gente fala digital, dígito, vem de dedo, porque a gente conta muitas vezes usando os dedos. Algarismo é uma palavra que faz referência ao matemático que ajudou a desenvolver esse sistema de numeração indo-arábico. O matemático chamava Al-Khwarizmi. Ele era árabe, então por isso esse al na frente. Al-Khwarizmi, então, deu origem a essa palavra algarismo. Por isso que nós dizemos que o 0, 1, o 2, o 3 até o 9 são os 10 algarismos do sistema indo-arábico. Apenas 10 símbolos são responsáveis por qualquer número que você pensar. Qualquer número natural. Os números naturais são infinitos. Então, nós podemos pensar em qualquer número e eles vão ser utilizados apenas 10 símbolos. Nós agrupamos esses símbolos de 10 em 10, não é verdade? Então, vamos lá. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. É um grupo de 10. Se eu tenho 10 dezenas, é uma centena. Porque uma centena são 10 dezenas. Grupos de 10 dezenas. E assim por diante. Ou seja, o nosso valor é posicional. Como assim posicional? Bem, a posição muda o valor. Nós temos aqui 25 é diferente de 52, não é verdade? Vocês preferiam ter 25 reais ou 52 reais? Então, 52 reais é melhor, é maior, porque o número maior está à frente.
O dígito zero, ou algarismo zero, também é muito importante, viu? A ausência de dezena, a ausência de unidade, a ausência de um valor posicional também é muito importante. Por exemplo, 100 mil. Como é que a gente ia escrever esse número sem o zero? Ficaria bastante difícil, não é? Então, o zero foi um grande avanço. E aqui nós temos um pequeno princípio, que todo algarismo tem valor posicional 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupando uma posição imediatamente à direita. Por exemplo, se esse 1 tivesse à direita, tivesse aqui, não seria 100 mil, seria 10 mil. Quando ele está à esquerda, ele fica 10 vezes maior. Então, 10 mil vezes 10 dá 100 mil. E assim por diante. Toda vez que você tiver um número, ele vai ser 10 vezes maior do que a posição mais à direita. Um outro exemplo, né? Nós temos aqui 567. Então, 7 são as unidades. O 6, na verdade, não são 6 unidades, são 6 dezenas ou 60 unidades. 6 grupos de 10. O 5 são 5 centenas, mas que representa 500 unidades. Ou você pode pensar também que representa 50 dezenas, né? Porque 5 é igual a 50 vezes 10, no caso 500, desculpa, 500 é 5 dezenas vezes 10. Então, aqui nós temos 2043, 3 unidades, 4 dezenas, 0 centenas e 2 unidades de milhar. A gente sabe que a cada 3 númerozinhos, a gente muda de classe. Então, aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, logo depois, dezena de milhar, centena de milhar. E assim nós conseguimos ler os números. Alguns exemplos aqui. O número 300.235 fica desta maneira. Ó. 300.000, a classe do milhar, 235. Agora, o número 3 milhões. 3 milhões já é a próxima classe. Então, aqui é a classe simples, unidade, dezena, centena, classe do milhar, classe dos milhões. Então, aqui são 3.412.104. Agora, depois da classe dos milhões, vem a classe dos bilhões. Então, aqui, ó, 4 bilhões, não tem milhões, não tem milhar, tem apenas os 600. Então, aqui são 4 bilhões e 600, tá bom? Tem aqui alguns exemplos, vocês podem voltar esse vídeo, estudar mais um pouquinho, se necessitarem. E eu estou mandando para vocês um material, uma atividade, que é uma página do livro, tá bom? Vocês respondam essa página do livro. Basta responder. Como é a atividade do livro, eu já tenho um copiado, então só quero que vocês respondam, tá certo? Pode só responder e aí eu vou corrigir essas atividades e atribuir uma nota para vocês, tá bom? Então, basta só responder no seu caderno, tira uma fotinha e manda para o meu WhatsApp. Tchau, gente. Bom estudo a todos.